Contamos agora com a análise técnica de Luís Correia Tavares. Luís, boa tarde, bem-vindo ao Fecho de Contas. Vamos falar da Farol, uma recém-cotada na Praça Nacional. Como é que tem corrido? Pois não, muito bem. Quando antigamente se chamava a PT, não é? Já recomendávamos de que a perda dos 60 cêntimos era um sinal de que não se devia estar posicionado na mesma, uma vez que iria entrar em processo de mínimos, portanto, mínimos decrescentes, na chamada terra de ninguém, e a verdade é que perde-se o norte. Algo idêntico àquilo que aconteceu com outras cotadas, como BCP, quando perderam aquela fasquia dos 50 cêntimos, no caso da Farol foi a 60 cêntimos. Para já, no curto prazo, o ponto de apoio que se deve respeitar e que em caso algum se deverá perder, deverá ser os 34 cêntimos, neste caso 0,3470, porque a perda do mesmo, tecnicamente e apenas tecnicamente, nos dá projeções a 0,2846 e 0,2582. E digo tecnicamente porque não existe histórico com mínimos abaixo dos níveis de 0,3470 e então temos que recorrer à pura análise técnica, porque uma vez de que não me posso socorrer de dados fundamentais da mesma, é bastante recente aquilo que poderá vir a passar em termos de expectativas. Só a recuperação dos 42 cêntimos para o muito curto prazo e os 47 para o médio prazo é que nos daria aqui uma perspectiva de uma possível recuperação. Para já, o único cenário positivo que podemos ter em relação à Farol é que pode-se dizer que na última semana, não na anterior, mas sim na outra, houve algum volume. Este volume de compras, digamos assim, de acumulação, e o volume das vendas da passada semana foram metade daquilo que foi o volume de compras. Isto poderá querer dizer, por um lado, de que há aqui já um sinal de investidores de longo prazo, que são aqueles que são as chamadas mãos fortes, se colocam na mesma já com vista ao longo prazo, mas poderá também ser fecho de posições de baixa do anterior, portanto, tempo, porque quando se entra em baixa, ou seja, quando se entra curto no mercado, tecnicamente falando, quando se fecha essa posição, está-se a comprar. Portanto, também poderá ser isso e não sabemos o que se passa, precisaremos de mais tempo. Para já, perder os 34 cêntimos é um sinal de não continuar na mesma ou se desfazerem de títulos que possam ter em relação à mesma companhia. Luís, passamos rapidamente aos índices. O PSI 20, como é que tem estado a negociar este impasse na Grécia a penalizar a Praça Nacional? A penalizar, mas a mesma também está num processo de consolidação e esta consolidação não corresponde à perda de 50% daquilo que foi as recuperações que iniciou, portanto, a inícios de 2015. Encontra-se por cima da média móvel dos 200 períodos em gráfico diário. Encontra-se hoje ali a ameaçar essa média. Os 5.385 pontos deve ser o nível que o mesmo deveria respeitar, mas mesmo perdendo este nível indo a 5.233, não a colocaria em perigo ainda no longo prazo. Perder estes 5.233 é que já poderia, portanto, colocar em perigo. Temos que ver que vem dos 4.000 pontos aos 6.400 pontos e depois disso tem desvalorizado aqui 1.200, 1.300 pontos. Portanto, teve também grandes subidas. Não está ainda a pôr em causa tecnicamente aquilo que é esta tendência que o mesmo levou de recuperação. Portanto, com ou sem Grécia, pode-se dizer se a Grécia foi uma desculpa ou não, a verdade é que se encontra neste processo de consolidação. Tecnicamente não está ainda em perigo, ainda que haja um sinal nos mercados que nos dizem que devemos estar alerta, porque quando há correções elas já são com maior verticalidade do que quando há recuperações. Quedas de 2, 3% e recuperações de 1 e de 0,5 já é um sinal de que há mais mãos, digamos assim, débeis, fracas, do que propriamente mãos fortes. Mas para já é o único indicador. Luís, teríamos mais temas para falar, mas estamos no limite do nosso tempo. Muito obrigada pela análise.